Olá pessoal, olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Né? Então, esperamos que sim. Deixa eu ajeitar aqui o microfone né? Para poder a gente aqui entrar no diálogo com vocês. Você que está chegando, se inscreva, tá? Se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe like e vá compartilhe, divulgue o canal, faça o possível, né? A gente se entender, de poder atingir mais pessoas. E se você quiser ser um parceiro financiador do canal, ajudar financeiramente, o quanto você puder, se for de coração, ajude. Tá? Dá e vos será dado. Né? Uma medida recalcada, transbordante, será colocada em vosso regaço. Né? Então, o tic-tac do relógio é o seguinte: você dá, você recebe. Tá? Então, a importância de um ato de doar alguma coisa está no ato desprendido da pessoa, de desprendimento, ok? Eu agradeço. Se você quiser ajudar, através do Pix, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Certo? Tudo bem. Então, nós estamos falando sobre algumas coisas interessantes. Né? Primeiro, deixa eu apagar aqui. Vamos lembrar que ficou muito famoso o filme chamado Três Corpos, né? Então, nós temos aqui a Terra, certo? Aí, estou só fazendo uma coisinha aqui. Tá? Nós temos um outro corpo chamado Sol, ok? Certo? E nós temos um outro corpo chamado Lua. Tá? Vou dividir aqui, mas essa é a Lua. Tá? Então nós temos os três corpos. Tá? Certo? Aqui. Então, os arcontes, tá? Eles estão imersos. Tá? Vamos colocar bem aqui em cima aquele planetinha, né? Ok? Então, os arcontes estão imersos a esta realidade aqui. Certo? Então, os arcontes, eles habitam, tá? Apesar de usarmos os termos inorgânico, os arcontes são bastante orgânicos, tá? A diferença é que, volto a dizer, densidade, frequência e vibração é que muda, certo? Então é importante a gente entender isso, porque tem muitas pessoas que pensam que os arcontes, tá, confundem arconte, tá? Você não pode confundir arconte, tá? Não confunda com daimon, certo? Com os daimon. Não confunda. Eles não são as mesmas criaturas, tá? Os daimons, os djinns, os shedins, os devas, os elementais, os gênios
superiores e inferiores são grupos de seres completamente diferentes, tá? Então é preciso ter cuidado, porque os arcontes estão um pouquinho acima desse nível, porque esses seres, os gênios inferiores, eles habitam a região terrestre. Eles estão dentro da biosfera da Terra. Ok? Enquanto que os arcontes, eles habitam fora da biosfera da Terra. Correto? O demiurgo, ele é uma espécie de comandante, de chefe, porque ele dá ali a origem, certo? Ele não cria nada porque ele não tem poder. Ele não tem esse poder para criar. Tá? Na verdade, tudo acabou sendo utilizado foi a substância que a Sofia provocou na sua queda. Tá? Então, em última análise, é isso. Okay? Ela criou os primeiros átomos, né? Os primeiros tijolos da matéria, foi a Sofia que produziu. Ok? Agora, eu vejo muito algumas pessoas falando em determinados canais muito sobre a figura de ETs, ETs para cá, ET para ali. E aí tem gente aí que, inclusive, cada loucura, sabe, gente? Porque essas pessoas, elas põem em descrédito as próprias verdades que elas dizem defender. Tá? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado. Ok? Como o meu canal, a gente tem uma programação, diríamos assim, nós seguimos um cronograma de assuntos. Lá para frente nós vamos estudar vários aspectos que hoje a gente consegue desmistificar da Bíblia. Tá? Que é mostrar exatamente algumas inverdades, certo? Do que é falado. E o assunto de agora, por exemplo, que a gente vai abordar, a gente vai ver um pouquinho isso. Okay? Então é importante a gente entender por que nós estamos focados falando do demiurgo e dos arcontes. Porque, gente, parte dos documentos de Nag Hammadi foram dedicados a explicar exatamente a realidade. O que é o mundo real, o que é o mundo, a realidade holográfica que nós vivemos. Né? Nós vivemos numa espécie de maquete, tá? Em que ainda tem muita gente crendo em coisas que servem apenas para controle de massa. Ok? Então nós vamos dar uma olhada aqui num texto. Vamos lá. Certo? E aí está aqui assim, o seguinte, ó. Tá? A cosmologia gnóstica, tá? É dualista. Diz aqui, ó. Vou lembrar uma outra coisa aqui. Já vou logo esclarecer. Não é a cosmologia gnóstica, não. Quem viu a série do Valentim, Teologia de Valentim,
O Valentim não era dualista, tá? Ele era monista. Então, não é que todos os gnósticos eram dualistas, não. Havia o Valentim, ele se destacou por exatamente ele fugir a essa regra e fazer uma análise muito mais monista do que dualista, certo? Tanto da cosmologia como da cosmogonia, certo? Da gnose, ok? Mas isso está lá nos vídeos. É só procurar que você vai entender o que eu estou falando. Tá? Então diz aqui, tá? Ele vai dizer aqui assim, ó. Mas não é a mesma forma que a cosmologia de Zoroastro, porque tem a cosmologia de Zoroastro, né? Ok? Certo? O Zoroastro foi o Zaratustra, né? Certo? Ele tinha uma visão dualista, que é uma religião persa, né? Que é a dualidade persa discutida acima em conexão com a ascensão da teocracia judaica. O judaísmo bebeu das fontes de quem? Da teocracia, da dualidade persa, do Zoroastro, ok? Lembremos que a doutrina religiosa da dualidade persa, absorvida pelos hebreus durante o cativeiro da Babilônia, postula a posição do bem, que o Zoroastro chamava de Ahura Mazda, tá? Versus o mal, o Ahriman, tá? Ok? No nível cósmico. Então existia uma dualidade entre dois irmãos, como se fosse um ser com duplicidade, tá? Em que uma parte se separa e se transforma em mal e a outra em bem. Tá? Essa é chamada de dualidade absoluta. Assume uma divisão na divindade. Então, o que o Zoroastro que dizia, então aqui tem uma divindade, vamos dizer, tá? Isso aqui é a divindade. Simplesmente houve uma rachadura aqui na divindade, uma parte era o bem, ok? E outra parte era o mal. Isso aqui é chamado de dualismo absoluto. Esse tipo de dualismo absoluto não foi, tá? Não foi absolvido pelos gnósticos. Porque os gnósticos não concebem a ideia de que o Deus Supremo, tá? Que é o Uno, ok? Aqui, não houve nenhuma divisão nele. Ele fez emanações, ok? Mas essas emanações continuaram presentes nele. E a Sofia não é uma parte má do todo. Ok? Então, uma coisa muito importante, certo? Isso aqui tem o tudo e tem o todo. Certo? Então, o todo, que diríamos assim, é o pleroma,
ok? É o pleroma. Ele, isso aqui, ele absorve isso aqui. O tudo está aqui, mas o tudo não é isso aqui, tá? Então é preciso ter uma compreensão desses fatos, porque muita gente, por exemplo, quando a Bíblia judaica foi composta, então, para justificar o que... Bem, eles tinham que encontrar uma explicação religiosa para o fato do mal existir. Então, o mal existe. Ok. Então, como é que nós vamos explicar a origem do mal? Aí eles dizem, o mal existiu a partir do momento que Adão e Eva se afastam de Deus e atendem à voz da serpente. Ok? Correto? Olha só a ideia. Tá? Então, na hora de originar o mal, eles criaram um personagem, certo? Eles criaram um personagem que era a serpente. Ok? Eles criaram um personagem chamado a serpente. Que depois essa serpente aqui vai virar Lúcifer, tá? Satã e etc. Ok? Mas eles vão dizer que a responsabilidade do mal no mundo foi de Adão e Eva. Correto? Só que eles vão criar um ser para fazer a contraposição, tá? Né? Diante da realidade do mal. Então eles jogam a responsabilidade para a serpente, Adão e Eva. Esses são os três personagens culpados do mal que existe. Ok? Os gnósticos vão dizer não. A culpa, certo? Do mal no mundo, aí eles mudam o contexto. Eles dizem, o mal acontece no mundo por causa do demiurgo. Ok? Então, quem é o demiurgo? O Deus menor. O artesão. Aquele que se chamou Yaldabaoth. Então, observe que há uma mudança substancial nisso aí. Tá? Então, se mudou o foco da coisa. Correto? Se mudou o foco da coisa. Né? Então, vamos assim, ficar atento a isso. Porque a visão gnóstica é completamente diferente da visão ortodoxa e dessa visão do Zoroastro, tá? Do zoroastrismo, ok? Então, enquanto Valentim tinha uma visão um pouquinho mais monista, ok? Então ele diz assim, né?
assume uma divisão na divindade, no reino divino, na única fonte de tudo o que existe. Portanto, pode ser chamada de dualidade de fonte dividida, certo? Isso ele está falando do Zoroastro. Também pode ser chamada de dualidade de fonte única, porque pressupõe que o bem e o mal têm a mesma origem, devido a uma divisão na fonte, na divindade. Uma ideia categoricamente refutada pelos gnósticos. Okay? No seu protesto contra o cristianismo, os gnósticos opuseram-se à teologia cristã e à ética dualista baseada na noção judaica de um Deus Pai irado e punitivo, que era também, acredite ou não, a fonte do amor divino. Tá? Então, olha só aonde as pessoas amarraram seu burro. Tá? É acreditar de que o Javé mal do Antigo Testamento virou bom no Novo Testamento com Jesus. Tá? Então, e que o Jesus passou. Tem várias coisas que são faladas, gente, que é completamente absurdo. Tá? Eu estava olhando aí um grupo que eu participo de Zap, dos macionitas, e tem um cara lá que manda vários áudios do tal da sabedoria hiperbórea, tentando, fazendo uma coisa do Lúcifer. O Lúcifer ele é o Deus o criador, ele que é o emanador da luz, ele foi e tal, e não sei o quê. Primeiro lugar, que é completamente uma burrice, vou repetir, burrice. Porque não há existência de Lúcifer, meu filho. Pelo amor de Deus, vai estudar. Você sabe quando começou a aparecer Lúcifer? A partir da tradução da Bíblia de Jerônimo. Simplesmente isso. Parem com essa bobagem. Nossa, é tão difícil a gente falar para pessoas que incutiram na cabeça que existe droga, gente. Estudem qualquer documento antes de Jerônimo e vejam se em algum documento existe essa figura do Lúcifer. Aí o cara vem e diz que o Lúcifer veio, porque o Lúcifer não sei o quê, e que o Lúcifer lutou com Jeová, e que o Jeová, e porque o Javé não sei o quê. Gente, eles fazem um mingau de angu baseado em umas ideias de gente que abandonaram lá o Samael Van Veó e resolveram criar uma outra coisa, que é uma coisa meio louca, e que nos bastidores tem outras coisas que nem vale a pena falar. Tá? Então, gente, é terrível isso. Então, é preciso a gente ter cuidado, porque muita gente nem sequer estuda, pessoal. As pessoas não estão nem aí, eles não querem estudar, e eles acham que eles têm que ler só o livrinho lá deles lá e acabou. O resto eles não dão confiança, porque, sabe, vai, como diz o ditado, a gente dá murro em ponto de faca, perder tempo, querendo convencer esse pessoal. Então, o que é que nós temos lá no Gênesis? Ok? No Gênesis, nós temos, olha só. Primeiro, eu vou desenhar aqui, ó. Igual quando era no jardim de infância, que eu desenhava as árvores assim também. Que são as árvores, né? Tá? Existiam duas árvores. Tá?
ok? As árvores do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Depois aqui no meio aparece uma serpente. Certo? Uma serpente. Aí tem o Adão, tá? E a Eva, ok? Então você vê logo que aqui tem esses personagens, tá? A serpente e tal. Hoje, já existem estudiosos, inclusive estudiosos judeus, hein? Não é estudiosos gnósticos, não. Estudiosos judeus que já começam a discutir algumas coisas, entre elas, de que a árvore chamada do conhecimento do bem e do mal, certo? Isso aqui é a Eva, né? Eu vou botar um cabelinho nela aqui, ok? Opa, ok, tá? Para diferenciar ela do Adão, ok? Então, hoje há uma clara evidência de que a árvore, essa árvore, na verdade tem algo a ver com, vou botar bem aqui em cima, tá? Com Ashera, uma divindade feminina, uma deusa, ok? E a serpente, tá? A serpente, na Rash, a tradução, né? Foi lá para que eles pudessem, tá? Então, a árvore do conhecimento era Ashera. Nós poderíamos dizer assim, a árvore do conhecimento poderia também ser a Sofia, ok? Que não é uma árvore literal no sentido, né? E a serpente? A serpente foi lá dizer para Eva, porque ela vem aqui e fala para Eva, que ela precisa conhecer o fruto dessa, tá? Certo? E a Eva depois fala para o Adão. Né? Então há uma relação hoje, que há pesquisas, que eu vou fazer um estudo depois posterior sobre isso, em que vai ser mostrado que a árvore e também a serpente, que a Bíblia tentou dar uma conotação de maldade, sendo que em todas as culturas a serpente era tida como o ser de sabedoria, mas também representava a cura. Por quê? Porque o Esculápio, vocês já viram falar do Esculápio, né? O Esculápio era aquela divindade que tinha um bastão, e no bastão tinha uma cobra enrolada. Certo? E hoje se sabe, por exemplo, que lá a piscina de Betesda, né, ou onde a água se movia, segundo a crença na época, um anjo movia a água e quem pulasse na água era curado. Na verdade, era uma piscina dedicada a essa divindade chamada Esculápio. Tá? Esculápio tinha lá um bastão com uma serpente, que é a mesma coisa que vai aparecer,
Aonde? Quando Deus manda as serpentes abrasadoras, tá? Na Saraf, tá? Serpente. A palavra abrasador quer dizer saraf, que vem de serafim. Quem são os serafim? Cobras voadoras plasmáticas que queimam as pessoas. Ok? Então são essas serpentes abrasadoras que o Jeová vai mandar para matar um monte de gente no deserto. E depois, quem vem falar para Moisés fazer uma serpente de bronze não é o Jeová, pessoal. É porque eles misturaram várias divindades numa só figura chamada Jeová Javé, né, para esconder outras divindades existentes. Na verdade, quem que veio falar para Moisés que fizesse a serpente? Uma outra divindade, provavelmente o Enki. Por ser médico, ele provavelmente seja uma versão, o Esculápio seja uma versão do Enki. Então, vai lá o Enki fala para Moisés, né? Construíam exatamente um bastão, uma arte, e fazer uma serpente de bronze. E todo mundo que olhava para a serpente ficava curado. Entende? Então é preciso a gente ter muito cuidado, porque quando as pessoas não estudam, elas saem por aí falando qualquer coisa que dá na cabeça delas. Tá? Falando de um ser que não existe, que foi inventado por Jerônimo, o tal do Lúcifer, e aí misturam Satã com não sei o que, com mais isso. Gente, eu não sei como tem pessoas que mergulham nesse tipo de coisa, e fora outras cositas que a gente não vai entrar em detalhes aqui, tá? Certo? Inclusive lá no grupo macionita, o responsável disse: olha, eu não quero mais que você coloque aqui esses áudios da sabedoria hiperbólica. Tá? Então, no seu protesto contra o cristianismo, os gnósticos opuseram-se à teologia cristã e à ética dualística baseada na noção judaica, porque tudo que o cristianismo hoje produziu de teologia está baseado no que o judaísmo tinha, tá? Em um Deus pai irado, punitivo, que lá no Novo Testamento se transforma em bom. Tá? Cada gente louca. Contudo, a dualidade da fonte dividida não é o que o mito de Sofia apresenta. Não tem nada a ver. Nada a ver. Ok? É de extrema importância distinguir dualidade persa das fontes divididas da dualidade de duas fontes dos ensinamentos gnósticos. Então, a dualidade persa nada tem a ver com o gnosticismo. Tá? Tem a ver com o judaísmo. Tem a ver com o cristianismo, mas não com os gnósticos. Ok? Não com a gnose cristã. Na visão gnóstica não há divisão no pleroma e, consequentemente, não há oposição absoluta entre o bem e o mal. Na verdade, os gnósticos não caracterizam de forma alguma o problema colocado pelos arcontes em termos de maldade. Eles enquadram isso em termos de erro. Você cometer um erro não significa mal, tá? Por exemplo, você pode cometer um erro falando alguma bobagem para alguém,
Mas aquilo ali não significa que você é mal por si, né? Certo? Então, os arcontes são um erro causado, tá, pela queda de Sofia, ok? O aparecimento dos arcontes no cenário cósmico da formação terrestre é denominado a geração do erro, tá? Então, portanto, essa geração do erro aqui nada tem a ver com as concepções loucas que se fazem de dualidade existente no nosso universo, tá? Da dualidade absoluta, ok? A dualidade dos dois mundos tem profundas implicações éticas, psicológicas totalmente diferentes daquelas da dualidade de fontes divididas. Os reconhecimentos Clementino, uma coleção de anedotas do século IV, que ilustram argumentos teológicos, descreve como os convertidos cristãos que discutiram com o gnóstico Simão Mago, ficaram indignados com a sua insistência de que o bem e o mal não vêm do mesmo, tá? Da mesma fonte, como eles acreditavam. Tá? Essa questão foi um ponto crítico na heresia gnóstica. Tá? Um ponto crítico da heresia gnóstica. Atraiu enorme hostilidade para com os iniciados do mistério da gnose, que negavam que o mal no mundo humano pudesse ter uma origem divina transhumana. Este argumento enfureceu os primeiros cristãos que seguiram a doutrina teológica dos judeus, ok? Que, por sua vez, assimilaram a dualidade persa. Então, portanto, os cristãos seguiam as ideologias judaicas e os judeus seguiam a dualidade persa. Tá? Os materiais de Corã afirmam repetidamente que o Senhor Deus envia o mal ao mundo, assim também como envia o bem. Tá? Certo? Se a mesma divindade parental, onipotente, é a fonte do bem e do mal, deve haver uma divisão na fonte. Tá? Argumentavam os gnósticos. Então está claro. Ora, se a Bíblia diz, né, que o próprio Deus diz, eu dou a doença e dou a cura, eu crio as trevas e faço a luz. Então, o que se subentende aí? Se subentende que há uma divisão dentro do próprio ser, dentro da própria fonte. E os gnósticos disseram não. No pleroma não existe divisão. O uno, né, o bitos, o pai, não tem divisão nele. Ele não é aquele que dá o mal e o bem. E aí veio toda uma teologia, gente, que a gente vê hoje em dia aí sendo propagada. Não, gente, porque Deus, ele, ao mesmo tempo que ele é amor, ele é justiça. Tá? E eu vi um livro uma vez, um cara dizer que Deus também se ira. Tá? Por isso que às vezes ele se ira, aí ele mandou o dilúvio, ele se irou e matou gente no deserto, ele se irou e mandou, e coisa maravilhosa, oh glória a Deus, porque Deus é assim, meus amados irmãos, você não tem que brincar com Deus, porque Deus, ele é o seguinte, ele te ama muito, ele ama você, mas se você mijar fora do pinico, você será punido por ele. Então, espera lá. Espera aí. Dentro dessa divindade bíblica, existe uma divisão em que ele quer ser bom
e mal? Por que que há uma completa diferença entre o que Jesus falava de um pai com relação ao Jeová? Ah, eles são o mesmo ser. Se são o mesmo ser, o pai de Jesus e o Jeová, então significa que ele não é o Deus verdadeiro. Ok? Agora, se Jesus está falando de um Deus completamente diferente, pessoal, e não o Jeová da Bíblia, aí é outra coisa. Tá? Então é preciso tomar um certo cuidado, porque, veja, você encontra explicações, né? Deus está punindo. Gente, qual é uma pessoa? Jesus até faz essa pergunta. Quem é o Pai? Se vós que sois maus, né? Ele vai dizer, sabei dar coisa boa aos vossos filhos. Né? Ele diz, qual é o pai que o filho lhe pede pão e ele lhe dá uma pedra? Que ele lhe pede algo, ele lhe dá uma serpente? Jesus está fazendo referência lá ao Antigo Testamento. Então Jesus está fazendo uma clara assimilação de que há coisas completamente opostas. Tá? Portanto, a Aura Mazda e o Arimã do Zoroastro nem deuses são. São mais uma falsificação desses seres que vieram lá da Suméria, mudando de nome, mudando tá? É isso. Grande parte desses seres, pessoal, não são, nunca foram deuses, são pseudos deuses, se passaram por deuses. Tá? É é tipo assim, né? E essa concepção de que você, o próprio ser, o próprio Deus faz o bem e faz o mal, isso está também nas origens das religiões africanas. Você vê que, por exemplo, na Umbanda, a direita faz o bem e a esquerda vai lá e taca a cacetada. E, ah, é, faz o bem e faz o mal. Então, aonde é que está essa base? Essa base tá nas crenças judaico-cristãs, da onde também a Umbanda acabou bebendo. Porque a Umbanda não tem nada a ver com religiões africanas, nunca teve a ver. É uma religião tipicamente brasileira. Então, eles beberam de que fonte? Das concepções judaico-cristãs presentes no Espiritismo. Entendeu? Então, essa é a grande verdade. Tá? Apesar que no Espiritismo eles vão mostrar que os daimons, né, são seres éticos ou não éticos, e tá? Tem toda Mas da onde as pessoas estão indo buscar essa ideia? Tá? Então, enquanto os judeus e os cristãos tinham uma concepção, os gnósticos diziam não. Na fonte do bem não pode haver mal. Porque senão esse ser, ele não pode ser Deus em sua perfeição absoluta. Gente, não pode. É claro que não pode. Como é que você vai justificar que um Deus... inclusive no Novo Testamento tem realmente lá um texto que diz que o Pai castiga aqueles que ama. Gente, isso aí dá base para muitos pais em casa meter etaca em filho e dizerem que, ó, papai te ama, mas papai também tem que repreender. Pera lá.
Da onde é que procede amor e ódio ao mesmo tempo? De um mesmo ser? Como é que você pode dizer que ama a sua esposa numa noite e no outro dia você espanca ela? Como é que alguém pode dizer que ama filho num dia e no outro dia você quebra o seu filho na porrada? Isso é da onde? O amor? Né? Você vai dizer o quê? Alguns, por exemplo, dizem que Deus tem um amor zeloso, um amor ciumento. Gente, desde quando ciúme é algo bom? Fala aí para mim. Ah, Robson, porque quem tem ciúme é porque ama. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quantas pessoas já foram mortas por causa de ciúme? Ou tiraram a própria vida por causa de ciúme? E você vem me dizer que isso é bom? É. São questões que tem que se colocar. Porque ou você sai dessas crenças ou você está, desculpe a expressão, lascado. Entendeu? É. É, se a mesma divindade parental onipotente é a fonte do bem e do mal, deve haver uma divisão na fonte, argumentavam os gnósticos. Deus deve ser esquizofrênico. Então, aí sim, eu acho que quando uma pessoa é esquizofrênica, ela é exatamente isso. Né? Ela dorme de um jeito e acorda de outro. Tem dia que é um doce, traz chocolate, traz flores. Aí no outro dia mete a bufetada na. Peraí. Que diabo você é, meu querido? Tá? Não. Amor é amor. Não pode existir divisão no amor. Ah, mas o amor também tem o lado da justiça, não. Você chama de justiça o quê? Você chama de justiça o quê? Bater seus filhos? Você diz que ama os seus filhos e bate? Você está reproduzindo o demiurgo do Antigo Testamento, né? Né? Todo, tanto cristãos como judeus ressentiram-se profundamente dos adeptos do mistério da gnose, por salientarem que a divindade de bondade infinita não introduziria o mal no mundo. Pronto, papo encerrado. Os gnósticos estão perfeitamente corretos. Os gnósticos não apenas demonstraram o absurdo lógico da visão persa, mas também tinham uma explicação do mal para oferecer em seu lugar. Mas tanto para cristãos como para judeus, todo esse assunto misterioso sobre os arcontes era estranho e complicado e difícil de acompanhar. Pior de tudo, parecia um insulto ao seu Deus, privando da onipotência. Tanto cristãos como judeus consideraram o insulto supremo quando os gnósticos informaram que o seu criador era um alienígena demente chamado Yaldabaoth. Olha só, quando eles disseram, o Deus de vocês, que vocês estão adorando no Antigo Testamento, é um alienígena, um Deus demente, um Deus doente, desequilibrado, um Deus ignorante, tá? Que se chama Yaldabaoth. Isso enfureceu os judeus e cristãos. Por que eles mataram, gente? Os gnósticos, né? Os iniciados que saíram dos santuários dos mistérios para transmitir essa mensagem específica ao mundo, em geral pagaram caro pela divulgação disso. Tá? Pagaram caríssimo.
pagaram com a vida. A dualidade de dois mundos não ocorre apenas no sistema planetário, ela é inerente à própria natureza da existência material. A biogênese é o nome que os gnósticos dão ao desenvolvimento dos organismos vivos a partir da matéria não viva, como suposta origem da vida na Terra. Tá? A realidade da vida, tá? É que as formas orgânicas parecem apresentar numa infraestrutura inorgânica. Paradoxalmente, a vida parece ter origem tanto inorgânica quanto orgânica. Reduza as fronteiras e as cadeias polipéptidicas. Ô, gente, esse nome aqui é o Cavalo dos Isidoro, ou coisa, nome esquisito, né? Polipéptidicas aos seus componentes elementares e você entrará no reino da química orgânica, território arconte. A teoria de Gaia muitas vezes dança na linha fina e elástica entre a química orgânica e inorgânica. Como a vida orgânica, tá? Como a vida orgânica pode surgir do inorgânico, como observou o anônimo espirituoso, né? O hidrogênio é um gás leve e inodor que, com tempo suficiente, se transforma em pessoas. Os videntes gnósticos que detectaram essa anomalia aplicaram aos seus mais elevados poderes de raciocínio para interpretar isso, né? Para eles, a configuração de dois mundos não era uma questão incidental, irrelevante, mas situação totalmente real que afeta profundamente a experiência humana. Então você vê que, por exemplo, os gnósticos eles foram tão profundos que isso implica hoje na origem da vida, que nós surgimos do inorgânico para o orgânico. Ok? E que, portanto, né, a própria vida humana na Terra surge, né, alguns, e eu já li aqui um texto de um pai da igreja em que ele diz exatamente que alguns gnósticos diziam que os humanos antes tinham corpos sutis, brilhosos, luminosos, e que depois, ao chegarem aqui na Terra, né, então, portanto, na Terra, seus corpos começam a passar por um processo de transformação, de mutação. Né? Então, provavelmente, esse seja o sentido de um corpo inorgânico para um corpo orgânico. Veja como a gnose vai no profundo da essência da origem da vida e tenta mostrar exatamente que existe até um texto bíblico muito, muito interessante, porque no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai dizer que Deus chama a existência aquilo que não existe. E que tudo passou a existir pelas coisas que não se vê. Então, há ali uma clara conotação de que o material veio, né? Não, ele surge de algum aspecto daquilo que não era possível ser visto. Tá? Talvez ele estivesse se referindo ao átomo, mas de algo inorgânico. E isso é importante para nós, para o nosso entendimento da vida,
de por que a natureza hoje, pessoal, está reagindo de forma abrupta dentro do nosso universo local, que é o universo Terra, o sistema Terra. Tá? Então, tudo isso serve para nos advertir de que nós precisamos estar no caminho certo da vida e fazer as escolhas certas, fazer o despertar, fazer a amplificação mental, fazer ampliar nossa percepção espiritual para que a gente se torne cada dia seres mais luminosos, tá? E a gente se transforme no futuro em uma energia aeônica e não uma energia arcôntica. Ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.